Os mistérios de um planeta muito diferente do que temos hoje. Criaturas que se tornaram extintas e produtos de Hollywood. Homens que chegavam a completar quase 1000 anos de idade. Verdadeiros gigantes pisando a superfície da Terra. Algo que nos parece um tanto estranho e esquisito, porém que fascina o pesquisador aguçado. Buscando na Bíblia o que poucos estudiosos conseguiram decifrar. Da era pré-diluviana. Bíblia Sagrada, Gênesis. O livro da origem. São em seus 8 primeiros capítulos que o pesquisador dedicado consegue encontrar fatos marcantes da era pré-diluviana. Você irá ficar fascinado com tudo que irá deslumbrar a partir de agora. De onde vieram os gigantes, os Nefilim citados na Bíblia? Qual o tempo de duração do período que antecedeu o dilúvio? O legado de Adão, o sinal de Caim, o conhecimento tecnológico, a origem dos gigantes, a existência dos dinossauros, o segredo da longevidade, o enigma de Matusalém, o arrebatamento de Enoque e a incrível arca de Noé. O mundo antes do grande dilúvio. Venha comigo, entre no túnel do tempo em uma incrível viagem ao período pré-diluviano. O período pré-diluviano teve uma duração de 1550 anos, isso foi possível descobrir pela matemática contida no capítulo 5 do livro de Gênesis, encontrada na genealogia que parte de Adão e termina com Noé e a chegada do dilúvio. O período pré-diluviano foi por demais curioso e tem seu início com a criação do mundo e de seus primeiros habitantes. Adão e Eva. Após a entrada do pecado, o casal ficou proibido de comer da árvore da vida e teve que partir do jardim do Éden. Eles tiveram muitos filhos e filhas. O mais velho deles foi Caim, o conhecido Caim, que matou seu irmão Abel e fugiu da presença do Senhor. Caim sentiu remorso e desejou a morte, porém Deus em sua infinita bondade colocou nele um sinal para que ninguém o matasse. Ele deveria viver como fugitivo na terra e era propósito do Pai Celestial que se arrependesse e alcançasse o perdão, mas Caim era rebelde. Ele erigiu a primeira cidade a batizando com o nome de seu filho, Enoque. Essa foi a primeira cidade do mundo antediluviano. Da descendência Caim, veio Jabal, este desenvolveu a arte e a tecnologia ao fabricar tendas para habitação. Também, Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. O ser humano da era pré-diluviana era inteligente, por mais incrível que possa parecer até muito mais do que hoje o é. O pecado trouxe degradação física e intelectual à raça caída. O homem da atualidade pensa que evoluiu desde os tempos de sua origem na Terra. Suas muitas invencionices o faz acreditar que prosperou. Mas na verdade, desde que o homem desobedeceu a Deus ele apenas regride. Engenhosos e bem mais seguros eram as invenções daqueles que em prol da ciência, não colocavam em risco seu habitat natural, como se tem feito hoje. Naquele tempo existiam espécies de animais que foram extintos após o grande dilúvio. Existem estudos científicos que abordam esse tema. Os grandes dinossauros e espécies relacionadas fazem parte dessas pesquisas. Os descendentes de Sete, o filho que foi dado a Adão depois da morte de Abel, eram diferentes dos de Caim. Por várias gerações eles tiveram consigo Adão. E esse podia relatar-lhes o que foi o mundo antes e depois da desobediência. Esses homens eram longevos. Eles obedeciam a Deus e se alimentavam de vegetais, como Adão fora instruído. Pense em vegetais livres de agrotóxicos. Não havia alimentos embutidos, cheios de corantes e conservantes, e a carne não fazia parte do cardápio. Essa somente foi permitida após o dilúvio, como se encontra no capítulo 9 do livro de Gênesis. Ao observar a genealogia dos homens que viveram após o dilúvio é notório que de maneira bruta foram perdendo a longevidade da era pré-diluviana. Aliás, você sabe quem foi o homem que mais viveu da Bíblia? Matusalém. E sobre ele temos peculiaridades interessantes a apresentar. Matusalém viveu 969 anos. Bastante, não é mesmo? Ele morreu no ano do dilúvio. E isso é por demais interessante. Seu nome tinha um significado. Matusalém, quer dizer, quando morrer virá.
O período pré-diluviano ficou marcado também pela presença dos Nefilins. A Septuaginta traduziu esse termo pela palavra grega que significa, literalmente, nascido da terra, e as traduções seguintes converteram para gigantes. Alguns especuladores acreditam que esses eram fruto de relações sexuais de homens com anjos. Porém, um estudo mais centrado da Bíblia afugenta essa teoria. Jesus declarou que os anjos não se casam e nem se dão em casamento. Os anjos são assexuados. Havia dois grupos de pessoas, os filhos de Deus, descritos no capítulo 5 do livro do Gênesis, que correspondiam aos descendentes de Sete. E os filhos dos homens, que seriam os descendentes de Caim, assassino de seu irmão Abel. Justamente quando esses grupos se fundiram, a violência e a maldade na terra se multiplicou. Ao ler a genealogia dos descendentes de Caim no capítulo 4, não encontramos os anos que atingiam esse grupo rebelde. Porém existem particularidades que não podemos passar despercebidas. A descendência de Caim acabou por seguir seus caminhos desastrosos. Lameque, um de seus descendentes, foi o primeiro polígamo citado na Bíblia. Era também violento e matava, a exemplo de Caim, por qualquer motivo. Eles com certeza não seguiam o regime alimentar dado por Deus no princípio e não tinham o mesmo vigor e longevidade dos descendentes de Sete. Quando você observa a genealogia de Sete, em Gênesis 5, percebe que o temor a Deus estava presente. Enoque era tão fiel a Deus que nem mesmo experimentou a morte. Depois que teve seu primeiro filho, aos 65 anos, adquiriu esse uma experiência mais profunda com seu Criador. O nascimento de seu filho despertou nele maior dependência de seu Pai Celestial. Andou Enoque com Deus 300 anos e Deus o levou para si. Pense, que amizade profunda tinha esse homem com o Senhor. O Lameque da genealogia de Sete, foi o pai do justo Noé. Quando os violentos homens descendentes de Caim, se casaram com as filhas de Deus descendentes de Sete, surgem os Nefilins, gigantes da terra. Por quê? Porque se uniu a força física dos descendentes de Sete e a maldade e violência dos descendentes de Caim. O mundo foi enchendo de tamanha depravação e crueldade que a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Esse arrependimento de Deus não é como o do homem que não sabe o que faz, porém exprime a terrível tristeza que encheu o coração do Criador ao contemplar o resultado da entrada do pecado. Temos que nos lembrar que Jesus Cristo, quando esteve na terra, comparou os dias próximos ao fim do mundo com o final da era pré-diluviana. Como você percebe o mundo de nossos dias? O homem diz ser religioso, porém seu coração está cheio de maldade, ganância e violência. O egoísmo faz com que se prenda aos prazeres desta terra. Ele se casa e dá-se em casamento, come, bebe e farta-se esquecendo-se que existe um Criador ao qual um dia terá que prestar contas. Gênesis 7 narra a chegada do dilúvio. Noé estava com 600 anos, os descendentes de Sete, que temiam ao Senhor, já descansavam o sono dos justos, e no mundo todo só havia Noé e sua família que permaneciam firmes pelo que é direito. Foram 120 anos de pregação e convite ao arrependimento, até que Deus ordenou que seu servo Noé entrasse na arca com sua família. Havia terminado o período de graça para os habitantes do mundo pré-diluviano. Se você é um estudante da Bíblia, irá perceber que a longevidade do ser humano foi terrivelmente prejudicada. Ao invés de 800, 900 anos de vida. Tudo que restou, segundo o salmista, foram 70 anos, e o mais seria enfado e cansaço. Quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Pela graça de Deus, seja você o Noé dos dias que antecedem o retorno de Cristo. E convide para a arca todos que puder. Foi incrível a nossa viagem à era pré-diluviana, não foi mesmo? Quais lições você aprendeu dessa aventura? Use o espaço do chat e converse conosco. E se esta experiência foi significante para você, não deixe de compartilhar com seus amigos. Foi realmente incrível o nosso passeio à era pré-diluviana. Te aguardo para a próxima aventura.